E para enfatizar essa questão em que ninguém deveria se fazer árbitro entre nós, da seguinte forma: dizer o que é certo e o que é errado, o que é santo e o que é profano. Porque temos acesso ao Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que não haverá mais funções como pastores, líderes? Não. As pessoas vão estar servindo a Deus, nos servindo, nos auxiliando a ser discípulo do mesmo Cristo, e não discípulos deles mesmos. Em Colossenses 2, 16 a 23, diz assim: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, festa, dia, sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não é meu, não é seu, não pertence a alguém. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuando-os sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, se estivermos bem ligados ao corpo, que é Cristo, estaremos bem supridos. Porque, assim como o corpo humano tem várias partes e o sangue percorre todo esse corpo, se estivermos bem ligados a esse corpo, então seremos bem supridos. Não precisaremos de outras fontes. Se morresseis com Cristo para os rudimentos do mundo, isso se refere também à lei, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseieis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Por quê? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. E a gente vai ver um exemplo que o próprio Jesus deixou isso mais claro. Porém, antes, vamos ver e refletir de como Eva realmente caiu. Tem algo que é muito sutil ali nessas entrelinhas que a gente precisa trazer isso à tona. Em 1 Timóteo 2, 13 e 14, o apóstolo Paulo vai reforçar o que vem da cultura judaica, em que Adão foi formado primeiro e que o diabo tentou ele a primeira vez, porém ele não foi iludido, ele não caiu nessa tentação. Mas depois foi feita a mulher, talvez um ano depois, não sei, e ela caiu em transgressão. E mais a gente vai ver como que isso aconteceu. Porque em Gênesis 2, 16 e 17, Deus fala: não comerás da árvore do conhecimento do mal. Mas aí quando a serpente aparece para Eva em Gênesis 3, 1 a 4, ele faz essa mesma tentação que fez para Adão, porém ela responde assim, que Deus proibiu eles de comer e de até mesmo tocar no fruto. Porém, Deus não havia falado isso. Ela criou um preceito baseado na palavra de Deus, com a intenção de santidade, mas não era a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Deus falou: não comerás desse fruto. Mas ela, com a intenção de não pecar contra Deus, criou um preceito que não veio do próprio Deus, apesar de ser baseado na palavra de Deus, que era: poxa, para eu me manter afastado da sombra do pecado, dessa tentação, então eu não vou nem tocar. Porém, para o diabo ela fala que Deus mandou que não comesse e nem que tocasse. Aí você imagina o diabo vindo com esse fruto na mão, tocando e falando: viu, eu não morri e você também não vai morrer. Porém, Deus não havia feito essa proibição, e foi por conta disso que ela caiu, por conta de criar um preceito baseado na palavra de Deus, e isso criou uma falsa impressão a ela. E agora olha o exemplo que o próprio Jesus passou em relação à tradição dos anciãos. Jesus e seus discípulos foram interrogados por que eles não lavavam as mãos antes de comer, sendo essa a tradição dos anciãos. Aí Jesus fala que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Isso sim é o que contamina o homem. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar dos líderes religiosos ali naquele tempo falarem corretamente que era tradição dos anciãos e não era lei, porém eles estavam tratando essa tradição como lei, com peso de lei. Então esse era um problema, porque fazendo dessa forma, como um peso de lei, parece que se você não cumprir, então você está pecando. E por você estar pecando, então aí sim você está se contaminando. Porém, veja só, lavar as mãos, fazer essa asepsia das mãos, isso é algo realmente bom e comprovado cientificamente. Se você vai tratar de alguma ferida, é preciso você estar com essas mãos muito bem lavadas para não transmitir nenhuma doença por conta dessa ferida aberta. Porém, não era de contaminação biológica que Jesus estava falando, porém algo espiritual. O que realmente gera o pecado não é o que entra, mas é o que sai. E aí, fazendo essa mesma analogia com o que muitos pastores acabam fazendo, mesmo tendo uma boa intenção de manter as pessoas afastadas da aparência do mal, é preciso deixar claro que a tradição, ela pode sim ser de grande auxílio quando ela é baseada na palavra de Deus. Porém, é preciso deixar claro que é tradição, não é palavra de Deus. Não é mais santo aquele que cumpre e também não é pecador aquele que deixa de cumprir. E para dar uns exemplos mais específicos, muitos julgam ser pecado beber bebida alcoólica. Porém, Jesus já está deixando claro, não é o que entra pela boca que vai fazer isso, que vai te contaminar.
você acabar ficando embriagado, o seu juízo mental, a sua forma de julgar as coisas vai ficar prejudicada. E aí você pecar vai se tornar muito mais fácil. Então você facilitou esse pecado, você facilitou essa consumação do pecado. Mas esse ato de beber alguma bebida alcoólica em si mesmo não é pecado, porque não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Da mesma forma, algumas pessoas falam que ouvir músicas do mundo secular, de outros autores que não são evangélicos ou cristãos, isso também nos contamina. Porém, Jesus já disse que não é o que entra pela boca. Aí você pode falar, poxa, mas é pelos ouvidos. Mas se não é o que entra pela boca, você acha que seria pelos ouvidos? E da mesma forma, assim como outras coisas, como práticas sexuais, o que o casal pode ou não fazer, isso está escrito? Se não está, será que isso vem de homens ou não? Porque você tem o próprio Espírito Santo que ele pode te guiar nessas coisas. E aí você está sendo guiado por outros homens? Será que você não está abdicando ou rejeitando essa direção divina através do Espírito Santo para se apoiar em homens? Porque parece ser mais fácil você ver esses homens, você ver essas pessoas, e de forma indireta você acaba falando, poxa, eu não quero ter esse mesmo compromisso que eles têm. É mais fácil eu chegar aqui, eles me falam o que é e o que não é. Sendo que para nos auxiliar, certas coisas podem ser ditas, poxa, se mantenha afastado disso, se mantenha afastado daquilo. Mas existem certas verdades que são grandes demais para você ouvir de outro ser humano, que faz parte da correção divina, e que você precisa ouvir do próprio Espírito Santo para que isso realmente possa gerar frutos. E aí Jesus enfatiza: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, toda aquela carga da lei, cheia de preceitos, de coisas para serem feitas, Jesus está falando: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. O que isso quer dizer? Se cumprindo aquilo que Deus já tinha falado, tanto em Jeremias como em Miqueias, se não me engano, em que eu colocarei nas suas mentes e nos seus corações a minha lei. E isso procede do próprio Espírito Santo. E aí Jesus, ele deixa muito claro em Mateus 23, 8 a 12, que ninguém de vós será chamado de mestre, porque somente o Pai é o mestre. E o guia, também vocês não serão chamados de guia, porque somente o Cristo é o guia. Mas como ele foi para os céus, ele nos enviou o seu próprio Espírito, e o seu próprio Espírito nos é o guia. E isso é confirmado em João 14, 25, 26 e versículo 28, em que esse Consolador, o Espírito Santo, é enviado em seu lugar. E não fala de si mesmo, mas fala do próprio Cristo. Então, o nosso verdadeiro guia deve ser o Espírito Santo. E Jesus também fala que esse Espírito Santo, ele vai nos guiar em todas as coisas. Ele vai nos lembrar e vai nos ensinar a guardar todas as coisas que ele havia dito e que vai estar conosco até a consumação do século. E a gente vai ver que em 1 Coríntios 12, 29, Paulo vai falar também da palavra mestre. Mas aí eu já não sei se é questão de tradução ou não, porque parece contradizer o que Cristo disse, em que ninguém de vós será chamado de mestre. Mas aí ele fala, porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? E ele estava falando isso no contexto em que cada um recebe um dom espiritual de Deus, em que uns são os apóstolos, outros são os profetas, e depois tem os mestres, e depois tem os operadores de milagres. Porque assim como Jesus, após ressuscitar e antes de subir aos céus, ele disse: ide por todo mundo e fazer discípulos, não é para fazer discípulos para nós mesmos, de nós mesmos. Mas se eu sou discípulo do Cristo, eu vou auxiliar você a ser discípulo desse mesmo Cristo. Então eu posso te ensinar, te auxiliar algumas coisas, até que você consiga ter esse discernimento espiritual e ouvir do próprio Espírito Santo o que precisa ser dito. Então, essas funções existem, esse dom espiritual, que provém desse dom espiritual que o próprio Deus compartilha conosco. Isso provém de Deus. Eu não sou mestre porque eu sou melhor que todos. Mas se Deus está compartilhando comigo essa ínfima parte dele, então eu posso te auxiliar em algumas coisas. E é te servindo que eu vou cumprir a vontade dele. Em Mateus 23:11 fala que se você quer ser maior, então seja como um servo. Se você quer ser maior no reino dos céus, então seja como aquele que serve. Isso também está em Mateus 20:26, Lucas 22:26. E agora